Hello, babies! Hello, babies! Ficou bem esquisito, mas aqui nesse vídeo eu queria falar um pouco sobre o estrangeirismo. Estrangeirismo nada mais é do que um processo super espontâneo e natural que acontece na língua, da gente pegar expressões ou palavras de outros idiomas e colocá-los dentro da língua portuguesa. É a partir daí que existem os anglicismos, por exemplo, que são palavras que nós pegamos do inglês, e o galicismo, palavras do francês, entre outros. Aí, nessas de pegar palavras de outros idiomas, pode acontecer o aportuguesamento ou não dessas palavras. Quer dizer, nós pegamos a palavra de uma língua estrangeira e transformamos ela dentro das regras da língua portuguesa. Por exemplo, abajur, champanhe, estresse, elas são escritas conforme as regras do português, diferentemente de palavras como mouse, e-mail, pendrive, que são escritas como a maneira inglesa, ou seja, nós não modificamos a escrita dessas palavras. Por isso que os gramáticos dizem que quando nós vamos optar por usar essas palavras que não foram aportuguesadas em um texto, nós devemos escrever em itálico ou usando as aspas. Afinal de contas, essas palavras não são da língua portuguesa e a gente precisa deixar bem demarcado no texto que é uma palavra emprestada. E nesse processo de pegar palavras de outras línguas e trazê-las para o português, nós somos bastante espertos, principalmente quando fazemos isso com verbos. O exemplo mais emblemático é o verbo deletar, que não tem origem da língua portuguesa, vem do delete, que hoje em dia já tem nos teclados de computador. Hoje em dia não, faz muito tempo que eles estão nos teclados dos computadores e nós inventamos o verbo deletar. Olha só, deletar, terminação em ar, e não deleter ou deletir, porque a terminação em ar é a terminação mais fácil que existe das conjugações em língua portuguesa. O mesmo acontece com os verbos clicar, checar, escanear, tuitar, zipar, stalkear, adoro esse verbo, e trollar. Esse trollar me mata um pouquinho, não sei, não engulo ele muito, mas vamos seguir em frente. Viu só? Na maioria das vezes a gente faz isso, porque realmente a terminação em ar é a mais simples que existe em português. E fica sendo natural fazer isso com os verbos que nós emprestamos de outras línguas ou até verbos que nós inventamos. Bom, nessa altura do vídeo eu acho que provavelmente já deve ter alguém pensando assim: mas grande coisa pegar os verbos do inglês se brasileiro nem sabe falar inglês. Brasileiro fala Facebook, YouTube, smartphone, essa mania de não saber falar, colocar tudo i. Olha, muitos gringos vêm falar isso comigo. E eu acho bastante engraçada essa discussão, porque a explicação é simples, nós não temos esses sons. Então, como que nós vamos reproduzir um som que não existe na língua portuguesa? Esse som de k não tem em português, então nós acabamos usando o que é o mais próximo e o mais fácil e natural para nós falarmos. O Facebook, não temos esse som k. Mesma coisa o YouTube, o smartphone. Ai, meu Deus, eu tô adorando meu inglês hoje. Não é que, brasileiro não sabe falar, mas no fundo acaba também sendo uma maneira de aportuguesamento dessas palavras, porque são palavras que não existem em português. Bem fofinho, vai falar Facebook, smartphone, é o nosso jeitinho. Por favor, não nos julguem, gringos. Nessa altura do campeonato, pode ser que alguém esteja se perguntando assim: mas será que o estrangeirismo não é uma ameaça à língua? Pode ser que sim, pode ser que não. Se você é uma pessoa mais purista, com certeza você vai achar que sim, é uma ameaça à língua portuguesa. Mas se você for uma pessoa mais desencanada e encarar os estrangeirismos como uma maneira de incorporar esses novos vocabulários à língua, talvez você saiba lidar um pouco melhor com essa situação. A resposta que eu dou é que o melhor caminho sempre vai ser o bom senso.
Claro que é muito chato conversar com alguém que todo tempo fica usando palavras estrangeiras, mas por outro lado é uma realidade e talvez seja bom ter palavras estrangeiras, porque será que o português consegue expressar realmente tudo que ele quer? Será que em alguns momentos nós não precisamos realmente desses empréstimos? É algo a se pensar. Eu sei que em tempos de globalização é praticamente impossível viver sem o estrangeirismo, porque ele está à nossa volta o tempo inteiro. Hoje em dia, especialmente com o inglês, mas a gente não pode esquecer que tempos atrás a influência do francês era gigantesca aqui no Brasil e várias palavras que nós temos hoje têm origem da língua francesa. Hoje é claro que o inglês dominou o mundo inteiro, porque se trata de uma língua internacional. Mas aí eu fico me perguntando, e se a gente fosse só um pouquinho mais purista e tentasse usar as palavras que nós já temos na língua, ao invés de ficar usando as outras palavras em inglês? Será que a gente ia conseguir? Por exemplo, feedback, retorno. Existe essa palavra em português, mas diversas vezes nós preferimos usar a do inglês. E cheeseburger, hambúrguer de queijo? Delivery, entrega. Hot dog, cachorro quente. Quando nós não falamos dogão, que aí é sensacional, porque pegou uma palavra do inglês, diminuiu ela, colocou no aumentativo, e aí é muito divertida, bem brasileira, essa misturaiada toda. Gosto. Coffee break. Cara, coffee break também não dá, porque você tá numa reunião, numa palestra, num curso, aí chega a mais esperada hora do coffee break. Não, lanchinho! É a hora do lanchinho. Aliás, o lanchinho sempre é muito mais saboroso do que um coffee break. Coffee break é uma coisa meio... Meeting, uma reunião, um encontro. Deadline, prazo, um call, uma ligação, uma chamada. Networking, contato. Mas sabe que nessas de procurar palavras que nós falamos em inglês, mas que na verdade existem em português, eu acabei me deparando com algumas palavras que já ficou mais difícil achar uma possível tradução ou equivalência. Por exemplo, airbag. Como você traduziria essa palavra? Também, spam, aqueles e-mails chatos de publicidade que a gente recebe e ninguém gosta. Quer dizer, pode ter gente que goste. Eu não gosto. Mas como você traduziria isso? Drive-thru, insight, Zoom, best-seller. É claro que esse vídeo não funciona como uma bronca ou para dizer, nós não devemos usar o estrangeirismo porque nós temos essas palavras na língua portuguesa, então a gente não deve emprestar palavras porque nós devemos usar o nosso vocabulário até o esgotamento. Não é nada disso. Talvez seja necessário até usar essas palavras estrangeiras, porque será que às vezes a palavra estrangeira não expressa uma ideia melhor do que a própria língua? Não sei. Na maioria das vezes, eu, Camila, prefiro usar as palavras da língua portuguesa, porque por ser a minha língua materna, na maioria das vezes eu acho que é a língua na qual eu me sinto mais confortável para me expressar. Mas pode ser que existam pessoas que não. É algo a se pensar. Então, mais do que condenar a pessoa que usa o estrangeirismo, eu queria apontar como um fato, algo que existe, e fazer com que a gente pense, coloque a cabecinha para funcionar. Mas sabe que seria muito, muito engraçado se o português fosse uma língua estrangeira em algum país do mundo. Então, o estrangeirismo seria o uso do português. Já imaginou que engraçado? A pessoa tá lá falando a linguinha dela. Saudade? Ela começou a usar termos de outras línguas, no caso português. Hello, querido, how are you? Dame solo un ratito que voy a hacer una ligação, dale? É engraçado também como as pessoas mudam a expressão, até o tom de voz, quando elas vão falar outra língua. E é um caso de estrangeirismo, que a palavra é encaixada assim no meio da frase.
Você já terminou o seu report para a reunião de amanhã? Então foi isso. Se você gostou do vídeo, dá like. Opa, dá like não pode, porque é estrangeirismo, inglês. Acabei de falar que é pra gente ter uma vida sem estrangeirismos, usar as palavras que temos. Se você gostou do vídeo, aperta o joinha aqui embaixo. Tchau!